estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema hoje, o conselho pode influenciar na restituição. E você deve estar me perguntando assim, como assim, Alexandre? O que significa isso? O conselho tem a capacidade de influenciar na sua restituição? Pois é, eu não sei se você já passou por situações em sua vida em que você precisou perder alguma coisa. Bom, mas eu quero te dizer que em momentos como esse, o principal ponto que nós precisamos entender é a busca por conselhos. A busca, claro, por conselhos sensatos. Nós temos que entender as pessoas pelo qual nós buscamos conselhos para tomarmos decisões que vão realmente causar um impacto nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer que se porventura você está passando por um momento como esse, em que você vai precisar ter algumas perdas, eu quero te dizer que, a depender do tipo de conselho que você pode tomar, essas perdas poderão ser restituídas em sua vida. Pois é, e eu quero te contar a história de uma mulher que vivenciou uma situação muito delicada, só que ela teve o discernimento de seguir um conselho. Agora eu quero te dizer que não foi apenas um simples conselho e não foi de qualquer pessoa. Vamos fazer a leitura que nós encontramos lá no livro de 2 Reis, no capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, saia do país com sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Olha só que interessante, aqui essa mulher é conhecida nas escrituras como a mulher sunamita. Sunamita já vivenciou vários milagres em sua vida através justamente do profeta Eliseu, um homem de Deus. E você percebe que na terra pela qual ela estava vivendo, ela precisaria ir embora. Olha só, o homem de Deus foi até essa mulher e disse o seguinte, essa mulher que já tinha vivenciado o milagre da ressurreição do seu filho por esse homem de Deus, e ele chegou e disse para ela o seguinte, olha, essa terra vai passar por fome. Olha só o cuidado do Senhor em nossas vidas, né? E aqui a gente já pontuou algo importante antes de falar a respeito da importância do conselho. Nós observamos que quando nós temos uma vida alinhada com o Senhor, quando nós temos uma vida em obediência com o Senhor ele nos guarda de situações delicadas como essa. Então o homem de Deus foi falar para aquela mulher, foi prevenir aquela mulher a respeito da fome que aquela terra iria passar. E ele disse para aquela mulher o seguinte, olha, você precisa sair daqui desse lugar. Então o profeta foi avisar essa mulher. E o que essa mulher fez? Essa mulher seguiu o conselho desse profeta, desse homem de Deus. E aqui eu quero te chamar a atenção para um segundo ponto importante. De quem você tem seguido conselhos para tomar decisões importantes em sua vida? Eu quero te dizer que nós devemos tomar muito cuidado com as pessoas pela qual nós buscamos conselhos. Os conselhos, eles são de extrema necessidade em nossas vidas, só que nós temos que ter o cuidado de saber buscar, a quem buscar esses conselhos. E aquela mulher sunamita nos ensina algo importante. Busque conselho de homens realmente direcionados pelo Senhor. E foi o que ela buscou. E que, na verdade, ela seguiu o conselho do homem de Deus. Porque ela poderia muito bem ter decidido, não, vou ficar na minha terra. Olha só, eu vou sair daqui onde eu tenho minhas propriedades, a minha casa. E simplesmente vou para um lugar que é um lugar, primeiro, que é um lugar inimigo, detalhe importante. Porque ela foi para a terra dos filisteus. E lá ela não tinha propriedades, ela ia precisar deixar suas propriedades. Mas essa mulher, ela tinha tanta confiança nesse profeta, nesse homem de Deus, em que ela disse, não, eu vou seguir o conselho desse homem de Deus. Ele deve estar sabendo o que ele está fazendo. Então ela simplesmente deixou ali, naquele momento, as suas propriedades. Ela teve uma perda. E aqui nós observamos um ponto importante.
Vai existir momentos em nossa vida que realmente nós vamos precisar perder de uma forma momentânea algumas coisas que podem ser até mesmo muito dolorosas, coisas que são nossas mesmo. Mas nós vamos precisar passar por esses momentos. Agora eu quero te dizer algo importante. Talvez Deus te dê uma grande surpresa no momento em que você abrir mão de algo que é importante para você, que pode ser algo momentâneo mesmo. E ela seguiu esse conselho. Mas olha só, ela passou durante 7 anos na terra dos filisteus, só que ela, o que ela fez? Depois ela retornou ao final de 7 anos. Olha só, ela retorna novamente à sua cidade, a Israel, e olha um fato interessante que estava acontecendo. Nesse momento do retorno dela, um dos servos de Eliseu, Geazi, ele estava conversando com o rei. Olha só, e ela foi muito inteligente. Quando ela retornou para sua terra, ela sabia que ela tinha perdido as suas propriedades. E ela volta para conversar com a autoridade da terra para pedir a propriedade dela de volta. E quem estava conversando ali com aquele rei de Israel era justamente Geazi, o servo de Eliseu, contando a respeito de todos os feitos que o profeta Eliseu havia feito ali naquele lugar, a maneira como ele tinha ressuscitado justamente o filho de quem? O filho da Sunamita. E olha como o Senhor, ele providencia, ele organiza todas as coisas em nossas vidas. Justamente no momento em que Geazi estava contando essa história lá para o rei, quem aparece diante do rei? A mulher. E aí diz a palavra do Senhor lá no livro de 2 Reis, no capítulo 8, a partir do versículo 5, que diz assim: enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Olha só, o rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Olha só, ela chegou no exato momento em que Geazi contava a respeito da sua história. Olha só, e vocês acham que isso foi por acaso? Claro que não, foi providência do Senhor, onde nós aprendemos um terceiro ponto aqui nesse vídeo importante. Como é que o Senhor, ele vai cuidando dos detalhes de nossas vidas, como o Senhor, ele vai alinhando as pessoas, os momentos exatos, para que ele possa nos abençoar, ele possa nos guardar. Aquela mulher teve um momento que ela precisou abrir mão de suas propriedades, mas no retorno à sua cidade, ela chega no momento exato que Geazi conta para o rei a sua história. E aí ela confirma ao rei tudo aquilo que o servo de Eliseu havia falado. E o que acontece? O rei devolveu para aquela mulher a sua propriedade. E agora eu quero te chamar a atenção para um quarto ponto importante. Esse rei devolveu aquela propriedade para aquela mulher. Você acha que foi por que motivo? Olha só. Ele devolveu aquela propriedade para essa mulher justamente porque ele sabia quem estava guardando aquela mulher. Primeiro, ele sabia da autoridade pelo qual o profeta Eliseu tinha. Olha só, o rei respeitava aquele profeta. Não foi à toa que ele deu para aquela mulher novamente a sua propriedade. Então, olha só a importância de você saber quem você ouve os conselhos, para quem você pede os conselhos, e foi justamente para a pessoa correta que ela ouviu um conselho. Aquele rei que conhecia a autoridade de Eliseu decidiu abençoar e devolver, na verdade, restituir a propriedade àquela mulher. Olha só, a importância de um conselho e da pessoa pelo qual lhe dá o conselho. Aquele rei devolveu aquela propriedade para aquela mulher justamente porque ele sabia e conhecia a história do profeta Eliseu. E claro que ele deve ter ficado assim, não, como é que pode? Se o profeta teve a capacidade de fazer com que a criança dessa mulher ressuscitasse, como é que eu não vou devolver a propriedade dessa mulher? Olha só,
Então, eu quero te chamar a atenção nesse vídeo para você tomar muito cuidado quando você tiver que tomar as decisões e que nessas decisões, infelizmente, você vai ter perdas importantes na sua vida e que pode acontecer, como aconteceu com essa mulher sunamita, de justamente por conta dessa pessoa pelo qual você pediu o conselho, por conta dessa pessoa você ter a possibilidade de ser restituído em algo que você perdeu. No caso, essa mulher perdeu uma propriedade. Você pode estar perdendo algo, mas pode ser outra coisa em sua vida. Então eu quero te dizer, aprenda a buscar conselhos e a buscar conselhos com pessoas que realmente são direcionadas pelo Senhor. Não busque conselhos com qualquer pessoa e não entenda que você não pode pedir conselho, que você tenha que tomar decisões baseadas naquilo que você acha. Seja uma pessoa prudente, tenha discernimento nas decisões que você tiver que tomar, porque com certeza um conselho pode ter a capacidade de guardar a sua vida, como aconteceu com Sunamita, que ela não precisou passar fome na terra de Israel, e pode também lhe dar a capacidade de ser restituído coisas que você precisou abrir mão em um determinado momento. Se você entende a importância desse vídeo, você conhece alguém que está precisando saber aprender, pedir conselhos, que você encaminhe esse vídeo para essa pessoa, que você não deixe de curtir o nosso canal, se inscreva se você não é inscrito e tchauzinho, até o próximo vídeo.